Neste vídeo estarei falando um pouco sobre os 3 inimigos do homem. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe com seus amigos que precisam ouvir esta palavra. Você sabia que há 3 inimigos do homem, que o maior interesse deles é tirar o ser humano da presença de Deus? O primeiro inimigo do homem, o diabo. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Efésios 6, 11, 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes da maldade, os lugares celestiais. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo é um dos inimigos do ser humano, que quer levar o ser humano para longe da presença de Deus. O diabo, ele é o pai da mentira, ele é o enganador, ele engana o ser humano, seduz para que o próprio homem, para que o próprio ser humano peque contra Deus e, consequentemente, se afaste da presença de Deus. Como podemos vencer o inimigo? Como podemos vencer o diabo, que é um dos inimigos do ser humano? Em Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Uma das maneiras para vencer o inimigo, que é o diabo, é sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, e ele fugirá de nós. Outra maneira é vestir a armadura de Deus, que está em Efésios capítulo 6. Além disso, usar o escudo da fé, com o qual poderá apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Outra maneira de vencer o inimigo é não guardar mágoas, sempre perdoar. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. E também praticar a palavra de Deus. O diabo, quando tentou Jesus no deserto, Jesus usou a palavra. O diabo também usou a palavra, mas Jesus tinha domínio sobre a palavra e praticava a palavra de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará e guardará do maligno. Aquele que está no Senhor, o maligno não o toca. Deus guarda a sua vida se você estiver no Senhor. Em 1 João, capítulo 5, versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Em 1 João, capítulo 2, versículo 14, na parte B, Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Segundo inimigo do homem, a carne. Além do diabo, a carne também é nosso inimigo, porque a carne não quer nada de Deus, não quer buscar Deus, não quer ler Bíblia, não quer se consagrar, não quer buscar ao Senhor. Mateus capítulo 26, 41, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ao diabo, a Bíblia nos manda resistir, mas a carne é para fugir. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz assim: Foge também dos desejos da mocidade. José, ele deixou a sua veste na mão da esposa de Potifar e fugiu e saiu para fora. Ele fugiu, ele não ficou
para resistir à tentação, mas ele fugiu. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 10, 14. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Ou seja, a Bíblia nos manda fugir do pecado, fugir dos desejos da mocidade, fugir da prostituição e fugir também da idolatria, ou seja, aquilo que você está colocando acima de Deus, ou família, ou trabalho, dinheiro, poder, tudo que possa substituir o lugar de Deus na sua vida. Também manda fugir dessas coisas. Então, da nossa carne nós temos que fugir, não confiar na nossa carne, porque a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, você pode ser avivado, cheio da presença de Deus, mas a carne é fraca. Como nós podemos vencer a carne, que é o segundo inimigo do homem? Uma das formas é se consagrando a Deus, jejuando, orando, porque o jejum ele é para subjugar a nossa carne, para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. São disciplinas espirituais que nós temos que ter. Nós temos que nos esforçar para ter essas disciplinas espirituais, que é se consagrar, jejuar, orar ao Senhor. Aí a sua carne, a nossa carne vai estar sendo enfraquecida e o espírito vai estar sendo fortalecido com essas disciplinas espirituais. O terceiro inimigo do homem é o mundo. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é outro inimigo do homem. A Bíblia manda nós não amarmos o mundo. Se nós amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. O que há no mundo? A palavra de Deus nos diz: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tudo isso não procede de Deus, não procede do Pai, mas procede do mundo. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, pois que aproveita o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma. Bem verdade que os entretenimentos do mundo atrai a muitos, é atrativo aos nossos olhos, mas nós temos que procurar estar na presença de Deus, pedindo forças ao Espírito Santo. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se a nossa fé estiver fortalecida, nós iremos vencer o mundo. Apresentei neste vídeo os 3 inimigos do homem. Esses inimigos, o objetivo central deles é tirar eu e você da presença de Deus, para que eu e você não tenhamos a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. O primeiro inimigo é o diabo, o segundo é a nossa carne e o terceiro, o mundo. Se depender de Deus, nós venceremos os 3. Agora depende de mim e de você aplicarmos as disciplinas espirituais para que possamos vencer os 3 inimigos do homem. Apocalipse 3, 11 e 12. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deus abençoe.